Deus da Bíblia é diferente, como já foi citado aqui. A lição traz por título o Deus do livro e o livro de Deus. Muito propício para os dias atuais. Temos aprendido muito nesses cultos de ensino, tanto na EBT aos sábados como no culto de ensino às terça-feira. Nós estamos aprendendo muito sobre a palavra de Deus e, tendo em vista, eu tenho certeza que os irmãos têm aprendido muito, e a gente tem visto isso, porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente começa a compartilhar, né? A gente começa a falar sobre. Quando você vê alguma coisa que é muito boa, você começa a conversar com outras pessoas e na sua boca não tem outra coisa senão aquilo que lhe agrada. E a gente tem visto entre os irmãos, nós conversando, sempre que estamos reunidos, os obreiros e outros irmãos, até os jovens, quando a gente se reúne, a gente tem tratado muito sobre a palavra de Deus. E no ano passado, como era sobre o Pentateuco, a gente aprendeu muitas coisas. Porque se tem algo que faz com que um homem e uma mulher entrem em fracasso, é achar que já sabe tudo. Ninguém sabe tudo, irmãos. Nós aprendemos, passamos aí 12 meses estudando só os 5 primeiros livros da Bíblia. Só acerca do Pentateuco a gente passou 12 meses estudando. E tem muito mais coisas ainda para estudarmos no Pentateuco. Então o ano, ele é propício, como já foi dito aqui, é o ano da palavra, e nós agora já estamos caminhando para a Bíblia de uma maneira geral, e também com a campanha do Novo Testamento, em que creio que a maior parte da igreja, se não quase a totalidade, está lendo o livro de Mateus juntamente com todos os irmãos. E isso é tremendo, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus, porque estudando a palavra de Deus, nós conhecemos o Deus do livro por intermédio do livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém ou não amém? Amém? Vamos para a aula então. Já foi começado essa lição na terça-feira que se passou, que foi a lição de número 1, ministrada pelo diácono Gabriel, que esteve na direção do trabalho hoje. E hoje nós estamos na lição de número 2, que traz por título o Deus da Bíblia é diferente. Nosso textuário também já foi lido aqui, encontra-se no livro dos Salmos, de número 113, no verso de número 5, que diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Isso é tremendo, irmãos. É uma pergunta que o salmista faz, dizendo: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Aleluia. Verdade prática: há muitos falsos deuses inventados pelo homem ou pelo maligno, mas o Deus da Bíblia é único, verdadeiro e soberano. Aleluia. Nós vemos ali, irmãos, que o salmista, quando ele faz essa pergunta, quem é como o nosso, ou quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, e nós vemos também no título da nossa lição que diz que o Deus da Bíblia é diferente, nós entendemos que se existe um Deus verdadeiro, é porque também existem deuses falsos. Se nós entendemos que a Bíblia ensina que o nosso Deus é único, é porque existem pessoas que acreditam noutros deuses. E se nós entendemos que o Deus da Bíblia é soberano, ou seja, ele se sobressai a tudo e a todos, nós aprenderemos nessa lição que há deuses por aí, falsos, criados por homem, ou até mesmo criados pelo maligno, que são deuses que não são soberanos, são deuses que são limitados. E por que um ser humano, irmãos, consegue depositar a sua fé num Deus que é limitado? Por que o ser humano, na sua inteligência, tem coragem de devotar a sua vida a um Deus que é limitado? Nós aprenderemos isso também por meio da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe já foi feita aqui pelo diácono Adriano, está no livro dos Salmos, número 136, do primeiro verso até o verso de número 9, e depois o verso de número 26, isoladamente, que é um salmo muito tremendo também, um salmo de louvor ao Senhor. Pois bem, o objetivo da nossa lição hoje, então, irmãos, é descrever a diferença do Deus da Bíblia para os outros deuses, e também discernir os deuses atuais em contraste com o Deus da Bíblia. Tópico de número 1, deixa eu ver o horário ali para mim não me perder nas horas, mas aqui tá bom.
a diferença entre o Deus da Bíblia e os falsos deuses é o nosso primeiro tópico. Irmãos, vamos para cima aqui, enquanto eu vou falando aqui, vai me trazendo à memória aquilo que eu preciso abrir aqui. O tópico de número 1, do subtópico de número 1, diz que o Deus da Bíblia é o Criador. De acordo com as Escrituras, Deus criou todas as coisas, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo de número 1 e versículo de número 1. Já os falsos deuses foram inventados pela imaginação humana. O Antigo Testamento apresenta-nos uma variedade de falsos deuses, alguns deles inclusive de caráter demoníaco, tais como Baal, Moloque e Azerá. Na Babilônia, o deus Marduk era considerado deus dos deuses. Segundo a mitologia, Marduk matou a Tiamat, deusa das águas profundas, e dividiu-a em duas partes, criando o céu e a terra. Todavia, a palavra de Deus nos ensina, e eu gostaria que a igreja lesse juntamente comigo esse versículo, que está em Neemias capítulo de número 9, versículo de número 6, todos juntos no 3, 1, 2, 3. Você consegue dizer glória a Deus por isso? Esse é o Deus da Bíblia, só Ele é Senhor. Ele criou os céus, Ele criou a terra e tudo o que nela há. Irmãos, o ser humano ele tem dentro da sua própria natureza, e isso quem nos diz, além da palavra de Deus, a ciência também nos mostra, que o ser humano ele tem a necessidade de ter um Deus. Ele sente em si, na sua natureza, a necessidade de ter um Deus. Isso, até mesmo as pessoas que não creem em Deus sabem disso. Por exemplo, há muitos filósofos que chamam isso de transcender, ou seja, além da nossa natureza humana, além daquilo que nós vivemos no cotidiano, dentro de nós há uma necessidade de sair dessa natureza, de transcender, de ultrapassar aquilo que é natural. E esse desejo de ultrapassar aquilo que é natural, aquilo que é comum, aquilo que a gente vê, a filosofia chama de transcender, de ultrapassar tudo isso que nós estamos vivendo. E por conta disso, os seres humanos acabaram por se apegar, muitas das vezes, em coisas, a fim de que aquilo explicasse esse desejo que eles têm no seu coração de algo maior. Nós vemos, por exemplo, em diversas comunidades, em diversos grupos de pessoas da história antiga, que eles sempre se apegavam a algo. Um exemplo clássico que eu aprendi ainda na escola, no ensino fundamental, no Brasil nesse caso, é acerca dos índios, que sempre tiveram como os seus deuses algo que representava a natureza, algo da natureza que os inspirava e fazia com que a sua vida tivesse sentido. Os índios, por exemplo, cultuam o sol com o deus Tupã. Nós vamos ver que em algumas religiões, principalmente de matrizes africanas, tem a tal da Iemanjá, que é supostamente quem governa as águas, os mares. Nós vamos ver que ao longo da história, os seres humanos foram colocando objetos ou alguma ação da natureza como seu Deus, a fim de suprir essa necessidade que eles tinham de preencher o seu vazio, o seu interior, o seu coração. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Por isso que nos tempos antigos nós vamos ver Deus alertando o povo de Israel para que não se misturassem com outros povos, principalmente porque os outros povos eram povos politeístas, em que tudo que viam e eles não conseguiam explicar, ou que trazia algum tipo de benefício a eles, eles colocavam o nome de seu Deus. Isso aconteceu no Egito. Nós vamos ver que no Egito há diversos deuses, e é por isso que a gente vê as 10 pragas do Egito, que é justamente Deus dizendo: quem manda sou eu, quem faz todas as coisas sou eu.
Quem manda no primogênito é eu. Quem manda nas águas sou eu. Quem manda na natureza sou eu. Quem manda na colheita sou eu. Então, nós vamos ver que, por exemplo, os deuses pagãos, eles estão quase sempre limitados a uma imagem, relacionados a alguma força da natureza. E eu anotei alguns deuses aqui, deuses pagãos, como é o caso do deus Tupã, como eu já mencionei aqui, dos índios. Os tupis guaranis do Brasil, por exemplo, eles acreditam que o sol é o deus Tupã. Mitra, para os persas, também é o deus sol. Ou Apolo, para os gregos, muito citado inclusive por Paulo, enquanto pregava. Alguns acreditavam que Apolo era o deus sol. Outros estão relacionados ao plantio e à chuva, como nós aprendemos também na palavra de Deus, como é o caso do próprio Baal dos cananeus, que é conhecido como Deus da fertilidade, o Deus da chuva. E como o povo trabalhava basicamente só com o plantio na altura, eles consideravam Baal como o seu Deus, ou Deus dos cananeus. Só que esse mesmo Deus que governa a natureza, para os cananeus ele tinha outro nome, que era o nome, ou melhor, para os gregos ele tinha outro nome, que é o nome de Deméter, ou Renenutete para os egípcios. Já outros deuses, eles eram assimilados à água, como eu já disse, como a Tiamat, que foi mencionado aqui na nossa lição, era relacionado como a deusa das águas. Netuno para os romanos, Poseidon para os gregos, e para os macumbeiros, os catimbozeiros, pode ser Iemanjá, a rainha dos mares. Então nós vamos vendo, irmãos, que o ser humano, no afã de explicar o inexplicável, começa a colocar nome em coisas a fim de adorá-los. E o nosso Deus, o Deus da Bíblia, aqui eu já passei o tópico, não estamos ainda no Deus eterno, é o Deus que é criador. Então nós vamos ver que o ser humano, ele vai colocando nome na criação, a fim de que a criação seja o seu próprio Deus. Só que isso, irmãos, é um erro terrível. Só deixa eu parar aqui, irmãos, está difícil aqui. Isso é um erro terrível, porque nós vamos ver ao longo da história também que o único Deus que é antes da criação é o Deus em que a gente serve, o Deus em que a gente crê. Nenhum outro Deus, e isso é história, não é nem questão de Bíblia, isso é ciência. Nenhum outro Deus na história, ele é antes da criação. Todos esses deuses que eu mencionei, eles acontecem após a criação. Os deuses, por exemplo, dos egípcios, todos eles acontecem depois da criação. Os deuses dos gregos, eles acontecem depois da criação, e eles têm N formas para explicar. Dizem que foi algo do universo, um acidente do universo que criou esse Deus. Mas o Deus da Bíblia, ele não pode ser comparado ao sol, porque na Bíblia está escrito: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O nosso Deus, irmãos, ele não pode ser comparado à terra ou à colheita, porque Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e também a terra. Deus não pode estar condicionado à terra, porque foi Ele quem criou a terra. Deus não pode estar condicionado ao mar, por quê? Porque Ele também criou o mar. Ele andou sobre as águas. Ele deu ordem aos seres que vivem no mar para que guardassem o seu profeta dentro do mar. E uma vez ele estava no mar e o mar começou a agitar o barco. Ele se levantou e deu uma ordem: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. E alguém começou a olhar para o lado e perguntar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus em que a gente crê. Ele não pode estar condicionado à natureza,
porque Ele está acima da natureza. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Então o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, é o único Deus, irmãos. Grave isso no seu coração. O Deus da Bíblia é o único Deus que é antes da criação. Não existe nenhum outro Deus em nenhuma outra cultura que é antes da criação. Só o Deus da Bíblia, o Deus do livro e o livro de Deus que nós estamos estudando. Então todos os outros deuses que é conhecido pela humanidade são imaginações humanas, fazem parte do imaginário humano. E o interessante, irmãos, que esse ano é o ano da palavra e nós estamos aprendendo sobre a palavra, é que a Bíblia também é o livro que chama responsabilidade para si. A Bíblia, ela não precisava de eu estar aqui nesse sábado à noite ensinando para você que Deus é o único Deus verdadeiro. Não era necessário que eu estivesse aqui falando que Deus é o Criador de todas as coisas, porque se nós abríssemos a Bíblia em Neemias, no capítulo de número 9 e versículo de número 6, e fizéssemos a pergunta: quem será que é o Deus verdadeiro? E estaria lá escrito: só Tu és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e Tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. A Bíblia é inerrante, irmãos, é de fato a palavra de Deus. Pois bem, subtópico de número 2, o tópico de número 1, que trata o Deus da Bíblia é eterno. Nas Escrituras nós temos várias referências à eternidade de Deus. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Mas o Senhor Deus é a verdade, e Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno, conforme Jeremias 10:10. Os deuses falsos são mortais. Segundo a mitologia grega, a deusa Perséfone morria a cada ano. As folhas secas do outono representavam o seu fim, e no inverno os deuses morriam e ressurgiam na primavera. Imagine, irmãos, um Deus que morre e por um período de tempo abandona toda a sua criação. Então o ser humano, criando esses deuses, muitas das vezes por inspiração maligna, cria, no caso dos gregos, até em Perséfone, que morria a cada ano. Porque, irmão, se é algo que está atrelado à invenção humana, o que há aqui nessa terra? Tudo que há nessa terra é perecível. Tudo que há nessa terra tem um fim, tem um início, tem um processo de vida e logo tem um fim. Tudo nessa terra tem um fim. Por isso que todos os deuses criados por invenções humanas são deuses que têm fim. O salmista escreve dizendo que são deuses que têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não conseguem estender essas mãos, têm narizes, mas não conseguem sentir nada, porque são deuses criados pelo homem, são finitos. Alguns são feitos de barro, outros são feitos de madeira, alguns até são feitos de metal. Mas nós sabemos, irmãos, que por melhor que seja o barro, uma hora ele se acaba, o tempo acaba com ele. Por mais resistente que seja uma pedra, um tempo, o vento, como a gente vê as pedras que estão na beira do oceano, e tem até um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos vendo que a própria natureza deteriora uma pedra. Nós vemos que o ouro é um objeto muito resistente, mas se eu pegar essa minha aliança e apertar ela com força, ela amassa, ela se parte, porque tudo que tem nessa terra é finito. Por isso que os deuses criados pelo imaginário humano são deuses mortais, são deuses que morriam, enquanto o Deus da Bíblia é eterno. Os deuses, como dos gregos Perséfone, todo ano morriam, e o outono representava o seu fim. No inverno, os outros deuses também morriam,
e só surgiam na primavera, mas quando chegasse o inverno do próximo ano, eles morreriam novamente. Mas o Deus da Bíblia morreu numa fatídica sexta-feira. Ele foi morto, mas no domingo pela manhã alguém foi procurar ele lá. Ele já não estava mais lá, e alguém do céu disse: por que você está procurando o morto, sendo que ele já está vivo? E desde então ele está vivo para todo sempre. Vai ter inverno, vai ter verão, vai ter primavera. Em 2023 ele estava vivo, em 2024 ele está vivo ainda e permanecerá vivo para todo sempre, porque o Deus que a gente crê é o Deus eterno. Todos os outros deuses são limitados. Os nórdicos, como está na moda hoje em dia a cultura nórdica, acreditavam em alguns deuses, e alguns deuses deles vão morrer. É preciso morrer para entrar em Valhalla e todos os outros imaginários que eles têm. Alguns estão esperando o tal do Ragnarok para que isso aconteça. O único Deus que está vivo, permanece vivo, estará para sempre vivo, porque Ele é a vida, é o Deus dos crentes. Esse é o Deus eterno. O trono de Deus está baseado na eternidade. O seu reino é eterno, o seu sacerdócio é eterno. Tudo que há no nosso Deus é eterno, não tem fim. O Deus da Bíblia, Ele também é santo. Os deuses mitológicos nivelam-se às baixezas morais dos seus seguidores. Muitos rituais dedicados a esses falsos deuses são culto aos demônios, movidos por orgias sexuais, alucinógenos e sacrifícios humanos. A santidade do Senhor nosso Deus é um atributo inerente à sua majestade, pureza e perfeição. Vamos ler aqui todos juntos, irmãos, no 3, 1, 2, 3. Os falsos deuses, irmãos, criados pelo imaginário humano, eles não conseguem ser santos, porque eles têm que satisfazer os desejos humanos mais vis. Como foram criados pelo homem, e tudo que o homem gosta, tudo que a carne gosta, geralmente tende a desagradar a Deus. O culto que esses deuses recebem são cultos profanos, como era o caso dos cultos que eram realizados no Novo Testamento em Corinto, que Paulo teve que advertir que muitas pessoas, por isso que em Corinto a gente vê muito Paulo advertindo sobre imoralidade sexual, não só porque era uma prática da sociedade, mas também era uma prática de culto. Muitos cultos às deusas gregas e romanas estavam atrelados à imoralidade sexual. Então esses falsos deuses geralmente estão atrelados a prazeres da carne. Quem não lembra de Daniel, que não podia comer do manjar da Babilônia, por quê? Porque a comida era consagrada aos deuses. A glutonaria, o pecado, era algo que satisfazia a carne e supostamente cultuava esses falsos deuses. Quem não lembra que no Brasil, por exemplo, onde tem muito essa questão de macumbaria, que lá, por exemplo, tem cultos, graças a Deus eu nunca fui, mas fiquei sabendo por outros, que tem cultos, por exemplo, que eles têm que se embriagar ao extremo, tomar bebida alcoólica como se não houvesse amanhã, porque é aquilo que supostamente os deuses estranhos se agradam. Regados à bebida alcoólica, regados a todo tipo de pecado. Um Deus que é citado no Antigo Testamento por nome de Moloque, que dá origem posterior à palavra moleque. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com as palavras que a gente utiliza, porque a palavra de Moloque era um Deus, por exemplo, que aceitava sacrifício de crianças. As crianças eram lançadas dentro da boca de Moloque a fim de serem consagrados a ele. Todos esses deuses, irmãos, eles buscavam, esses falsos deuses, eles buscavam satisfazer os desejos da carne mais vis. Mas o Deus da Bíblia é um Deus santo. Ele não precisa de um culto para agradar o homem. Nós fazemos o culto para agradar a Ele.
O culto não é para satisfazer o desejo do homem, o desejo da carne, o desejo do ego, não. O culto é para agradar a Ele, porque é Ele que é santo, é Ele que é digno de adoração, é Ele que é digno de louvor. Para os deuses falsos, eles fazem para agradar a carne, mas nós estamos aqui matando a nossa carne para agradar o nome do nosso Deus que é santo. Esse é o Deus que Isaías viu no capítulo de número 6, que o culto que é oferecido no céu não é um culto aonde a carne prevalece, aonde o ego prevalece, aonde o meu nome prevalece, aonde o famoso aparece para pregar, o famoso aparece para cantar. Não, o culto que tem no céu, segundo Isaías, é anjo olhando para ele dizendo: tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, porque esse é o Deus da Bíblia, é um Deus santo. Todos os outros deuses, eles recebem cultos inerentes ao desejo da carne, mas o Deus único e verdadeiro é um Deus santo. Deus não precisa de bebida, porque Ele é santo. Deus não precisa de manjares, como eram os deuses da Babilônia, porque Ele é santo. Deus, Ele não precisa de imoralidade sexual, porque Ele é santo. Nele não há mancha, nele não há pecado, nele não há falha, nele não há erro. Ele não precisa agradar os desejos da carne e os desejos do homem. Ele é santo em sua essência. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Quem crê, diga glória a Deus. O Deus da Bíblia é o supremo juiz do universo. Ele tem suas leis, mandamentos, estatutos e juízos, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará, Ele é o juiz de toda a terra. Juízo e justiça são a base do trono do Eterno. Ninguém escapará ao juízo de Deus. Vamos ler o texto de Atos 17, 31 no 3, 1, 2, 3. Esse tema é interessante, irmãos. O porquê que o nosso Deus é um juiz justo. E eu gosto desse termo da justiça de Deus, porque todos os outros deuses criados pelo imaginário humano são deuses, como eu disse, que estão atrelados a uma imagem. Mas nenhum Deus dentro do imaginário humano, dentro da cultura pagã, é um Deus que se relaciona com a humanidade por amor. Nenhum. Todos os deuses que estão atrelados principalmente a essas culturas politeístas, como a gente vê no caso dos indianos, que tem milhões de deuses, como a gente vê no caso dos próprios indígenas também, que tem milhares de deuses, os babilônios que tinham muitos deuses, e tantas outras culturas que têm inúmeros deuses, é que nenhum desses deuses eles interagem com o ser humano por amor, nenhum. Todos eles precisam receber culto para que não castiguem a humanidade. Todas essas culturas politeístas, eles oferecem sacrifícios, eles oferecem cultos, não porque amam a esses deuses, mas porque têm medo do que esses deuses podem fazer com eles. Eles ofereciam sacrifício a Moloque, não porque eles amavam Moloque, mas porque eles temiam o que Moloque poderia fazer com eles, por isso ofereciam sacrifício. Eles ofereciam sacrifício a Baal, não porque Baal era bom para eles, mas porque eles tinham medo que se eles não sacrificassem a Baal, Baal acabasse com a colheita deles. O nosso Deus é o único Deus que interage por meio do amor. O nosso Deus é o único Deus que é justo. Tem um texto da Bíblia que diz que mesmo na nossa infidelidade, Ele permanece fiel, porque é dele. O ser bom é dele, é da natureza dele. Na humanidade não há bondade alguma, tudo o que há de bom está em Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E o nosso Deus, o porquê que ele é justo? Porque nós vamos ver no texto que ora lemos de Atos, que diz que no dia determinado Deus com justiça há de julgar o mundo.
não por meio dele próprio, mas ele vai julgar por meio do varão que ele destinou. Quem é esse varão? Quem é esse varão? Mais alto, igreja, quem é esse varão? Porque imagine que Deus nos julgasse por conta dele próprio. Seria um julgamento. Não cabe ao barro contender com o oleiro. Mas na nossa ótica, não seria justo. Porque se Deus não sabe como eu vivo, como é que ele vai me julgar? Se Deus não sabe o que é sentir frio, como é que ele vai me julgar? Se ele não sabe o que é sentir fome, se ele não sabe o que é sentir calor, se ele não experimentou, não teve na minha pele, como é que ele vai me julgar com justiça? É por isso que quando ele nos julgar, ele vai julgar por meio do varão que ele destinou, ou seja, Jesus Cristo. Por isso que eu temo, e eu sempre falo isso, a frase que diz: só Deus pode me julgar. Porque quem fala isso coloca Deus como se Deus estivesse muito distante. Mas Paulo escreveu que ele habitou entre nós, que ele despiu-se da sua glória. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se humilhou, assumindo a forma humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Martinho Lutero diz que a maioria dos deuses, eles precisam, ou melhor, ele diz que Deus, ele precisa usar, de uma forma hipotética, Martinho Lutero escreve isso, uma máscara humana para que a gente interaja com ele, porque senão a gente foge diante da glória de Deus. É por isso que quando ele se apresenta para Moisés, ele diz: Moisés, eu vou passar aqui, mas não olha diretamente, senão você morre. A gente só consegue olhar diretamente para Deus quando a gente olha para Cristo, é que a gente vê a Deus. Por isso que o próprio Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Porque ninguém consegue ver a Deus e permanecer vivo. E quando ele nos julgar, ele vai nos julgar na figura de Cristo, do varão que ele destinou. Por isso que não vai ter desculpa, igreja. Não vai ter desculpa. Mas não foi por isso. Jesus vai dizer: eu também sofri isso, mas eu permaneci santo. Eu fui fiel até a morte, morte de cruz. Não, eu já estive aí, eu sei como o homem é. Eu fui traído, eu fui cuspido, eu fui tentado, mas em tudo isso eu permaneci santo. Então o nosso Deus é o supremo juiz do universo. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o nosso juiz, ele é o nosso legislador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso rei, e vai nos julgar com justiça. Amém? Por isso ele é um Deus justo. Nenhum outro Deus pode se comparar ao nosso Deus, porque o único Deus que se fez carne e habitou entre nós é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Deus da Bíblia é o Deus também que é Salvador. No Salmo de número 115, nos versículos de número 1 a 8, o salmista demonstra claramente a diferença entre o Deus da Bíblia e os falsos deuses, obras das mãos do homem. Na Índia são catalogados muitos milhões de deuses. O rio, a vaca e até o rato são considerados divinos. Os falsos deuses que não têm poder para salvar o homem em seus pecados, garantindo-lhe a vida eterna. No Brasil, o sincretismo religioso vem transformando o país em um santuário de falsos deuses. Todas essas manifestações fazem parte de um elaborado programa do maligno para afastar as pessoas do verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. O intuito do diabo, irmãos, não é apresentar esse Deus para que as pessoas fiquem simplesmente idólatras, porque não tem vantagem nenhuma para o diabo em relação a isso. A proposta do diabo para que as pessoas creem em outros deuses é para que elas percam a salvação. É só por esse motivo que o diabo cria essas situações, esses deuses feitos de barro, feitos de gesso e afins. É para que as pessoas percam a salvação. Por quê, irmãos? No caso dos irmãos idólatras mais próximos da gente, que são parecidos com os crentes, são os católicos. E a gente vê que, se formos olhar por um prisma da ótica deles, até faria um pouco de sentido. E alguns católicos se consideram até crentes mesmo.
Tem um movimento católico novo que se chama, me fugiu a memória agora, que eles são até pentecostais, carismático, né? Cantam hinos da igreja, os hinos que os ministérios de louvor cantam aqui, eles cantam na missa. Eu lembro que uma vez, na altura que eu era da aeronáutica, tem a Páscoa dos militares, e daí a gente vai realizar um culto, e tinham 2 autocarros, um autocarro para o evangélico e um autocarro para o católico, que ia ser a Páscoa dos militares. Eu me distraí e embarquei no autocarro errado. Quando eu vi, eu estava chegando na Páscoa dos militares, mas era a Páscoa dos militares católicos. Eu disse, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas daí eu também não ia falar para o sargento, olha, me volta para dos crentes, porque não era perto a igreja. Eu disse, olha, agora que eu já estou aqui, vou participar da Páscoa dos militares católicos mesmo. Entrei na igreja, irmãos, e como eu sou de muito tempo crente, eu não percebo nada daquilo, não sei de nada. E o padre lá falava umas coisas e todo mundo repetia, eu não conseguia repetir porque eu não sabia. Um monte de coisa que eles falam lá e o povo responde daqui, de lá, é um bate-bola ali que eles fazem. E eu não percebia nada daquilo. Só que eu vi que quando chegou o momento do louvor, eu sabia dos hinos. Porque lá eles cantavam o Lázaro, cantavam um monte de hino. Eu disse, meu Deus, será que eles são tão católicos assim? Eles estão meio crente, meio católico aqui. E eu descobri que tem esse movimento, que é o movimento dos carismáticos, que eles têm até o culto da vitória, ensinam a falar línguas estranhas. Só que eles não abandonam a idolatria. Para eles, a única forma de chegar ao céu ainda é por intermédio dos santos. Então o inimigo cega o entendimento deles de uma forma que eles só vão para o céu se eles dependerem de alguém. E enquanto a gente estiver dependendo de alguém para chegar no céu, você nunca vai chegar no céu. Jesus é o caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E o que o inimigo quer é justamente tirar a salvação. Por isso que o Deus da Bíblia é o Salvador, porque o inimigo não quer que você tenha um monte de deuses para que você seja um idólatra, não. Ele quer que você divida a glória de Deus com outros deuses. Dessa forma você não sobe, porque Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Eu vou repetir isso, Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Por isso é uma ressalva, irmãos, é um cuidado que a gente tem que ter dentro da igreja. Porque se a gente não cuidar, logo a gente está dividindo a glória de Deus com um cantor que a gente gosta. Não, porque eu gosto daquele cantor, se aquele cantor... Não, irmãos, você está aqui por causa de Deus. Não, eu só vou no culto quando o pastor presidente está. Daí agora o pastor presidente está lá em obra, está trabalhando, você não é mais crente. Se Jesus voltar agora, você fica. Não, irmãos. O pastor presidente mesmo fala uma frase que eu acho muito bonita, que o intuito de um homem de Deus e uma mulher de Deus é aproximar as pessoas de Deus. A gente não tem que orar porque é o dia da oração, não, é porque a oração nos aproxima de Deus. Eu não tenho que ler a Bíblia porque é o ano da palavra e a campanha, não, eu tenho que ler a palavra porque a palavra me aproxima de Deus. Eu tenho que viver uma vida santa porque o meu marido vai, não, meu pastor, meu líder, não. Você tem que viver uma vida santa porque a santificação te aproxima de Deus. E quem está próximo de Deus vai subir com ele, amém ou não amém? Então Deus é o Deus Salvador, esse é o Deus da Bíblia, a síntese do tópico. Através das escrituras sagradas nós podemos conhecer a diferença entre o Deus da Bíblia e os falsos deuses. Irmãos, esse ano é o ano da palavra. Se aprofunde na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Não leia como você lê o jornal, o periódico, o noticiário. Não, irmãos, coma a palavra de Deus. Olha a riqueza de coisas que a gente aprendeu dentro desses alguns minutos, e eu já estou indo para cima, só sobre a palavra de Deus. Tem uma ferramenta poderosa na mão do crente, é a palavra de Deus. Então as escrituras sagradas, nós podemos conhecer entre o Deus da Bíblia, é por intermédio dela que a gente conhece a diferença entre o Deus da Bíblia e os falsos deuses. Agora vamos para o tópico de número 2, que é o último tópico, e a gente já vai encerrar, que são deuses que não são da Bíblia.
O Deus do teísmo aberto. Trata-se de uma doutrina herética, capciosa, que, a despeito de considerar-se teológica, é uma violação à verdadeira interpretação da Bíblia. Os adeptos do teísmo aberto afirmam as seguintes heresias: Deus não é soberano, Deus não é onisciente, Deus se arrisca, Deus é falho, Deus é mutável, e outros inomináveis absurdos. O tópico aqui, irmãos, que trata sobre essa suposta linha teológica, mas o ponto que eu quero frisar é justamente a doutrina da heresia. O que é a heresia? A heresia, irmãos, não é nada muito explícito. A heresia é algo que entra devagarinho, é sutil. Por exemplo, foi citado aqui pelo diácono Gabriel acerca da teologia da prosperidade. Olha, isso daí, quem é que não gosta de uma prosperidadezinha, não é verdade? Quando pinga um negocinho a mais na conta do banco, quem é que não gosta? Quem é que não gosta de ganhar um pouquinho a mais, de gastar um pouquinho a mais, ou dizer que esse ano vai ser um ano só de vitória? A gente gosta, irmãos. Todo mundo gosta de prosperidade. Mas a teologia da prosperidade deixa de fora um ponto muito importante: que o nosso Deus, Ele é soberano. E se Ele é soberano, Ele manda em todas as coisas, não só nas coisas boas. Quando tudo vai bem, Ele é soberano. Mas quando tudo está de cabeça para baixo, Ele permanece soberano. E essas heresias, elas vão entrando com base na Bíblia. Eles vão pegando a Bíblia e distorcendo de uma forma que, se você não tiver bem alicerçado na palavra, você acredita. Porque o que eles usam é a própria Bíblia. A heresia usa a própria Bíblia. Não é nenhum outro material externo, não. Eles pegam um texto isolado, e se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você cai. Quem é que não gosta de prosperidade, irmãos? Quem é que não gosta de plantar 10, colher 1000? Quem é que não gosta de viver uma vida só de vitória, que não tem morte, que não tem doença, que não tem enfermidade, que não tem... Quem é que não gosta? Mas a gente vê a face de Deus, e hoje ainda eu conversava com a minha irmã sobre isso. Não é quando tudo vai bem, é justamente quando tudo vai mal que a gente vê quem de fato Deus é. No dia 21 de dezembro, eu estava no trabalho quando a minha irmã mais nova me ligou dizendo que a minha irmã que estava indo, antes de eu ir trabalhar, minha irmã mandou mensagem: olha, eu estou a caminho da maternidade para ganhar o bebê. Depois, quando eu estava no trabalho, a minha irmã mais nova me ligou dizendo: olha, a Lucimar foi ter o bebê e o bebê está morto. 9 meses esperando aquele bebê. Na semana anterior, essa mesma irmã tinha me ligado me dizendo que a minha mãe estava com uma enfermidade nos olhos, que foi parar no hospital às pressas, porque aquela enfermidade no olho estava consumindo ela, tinha disparado a pressão, ela teve que fazer uma cirurgia de emergência. Tudo isso num curto período de tempo, sendo que um mês antes estava fazendo um ano que meu irmão mais velho havia falecido. E daí você começa a se perguntar: onde é que está Deus em tudo isso? Mas quando eu liguei para minha irmã mais velha, conversando com ela, e ela disse: Deus que deu e que Deus tomou. Deus está no controle de todas as coisas. Foi isso que ela disse para mim. Eu liguei para minha mãe e eu disse: mãe, está tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. Porque Jó, quando ele termina o livro dele, irmãos, ele diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu sei de fato quem Deus é. Porque conhecer o Deus de ouvir falar é o Deus de só vitória, só vitória, só vitória. Mas conhecer quem de fato é Deus é quando a tua vida está de cabeça para baixo, mas você sente paz no teu coração e diz: não, Deus está comigo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mesmo que a situação está um caos, irmãos, mas a presença de Deus nos basta, a glória de Deus nos basta. É a glória de Deus que tem nos mantido de pé. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos.
Deus é um Deus bom, independente da minha opinião. Fique com isso, Deus é um Deus bom, independente da sua opinião. Ah, mas eu não concordo, Deus continua sendo bom. Ah, mas está doendo, Deus continua sendo bom. Mas eu estou chorando, Deus continua sendo bom, porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. O Deus da nova era é uma mistura de ideias extraídas de seitas orientais, judaísmo, cristianismo e ocultismo. Uma das principais finalidades é confundir a mente das pessoas para que não se aproximem do Deus da Bíblia, através de elementos místicos como tarôs, pirâmides, cartas, búzios e das crenças em bruxas, duendes e fadas e outros seres inventados pela mente humana, que procuram confundir os homens quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus. Qual é a diferença entre heresia e seita? Uma heresia, ela tem base na Bíblia, pega um texto isolado e cria uma doutrina em cima daquilo, errada, errônea, uma exegese equivocada, muitas das vezes até maliciosa, porque essa teologia da prosperidade, irmãos, ela veio muito bem a calhar para uma sociedade que está em busca de dinheiro. A gente vê que tudo que gira no mundo é dinheiro. Então, se eu pego um pedaço da Bíblia que fala que Deus é um Deus que prospera e eu começo a pregar só sobre aquilo, a igreja enche. Já a seita, ela não usa só a Bíblia, ela pega a Bíblia, mas entendendo que a Bíblia é verdade, ela faz um puxadinho, uma edícula, faz um anexo junto, diz: olha, a Bíblia é a verdade, mas espera aí que tem uma coisa aqui que alguém me contou que é forte. E daí surgem as seitas. A seita, ela sempre tem um amuleto junto, ela não é a Bíblia sozinha. Essa semana ainda eu vi alguém que dizendo uma pergunta: olha, pastor, eu tive uma revelação e Jesus me disse quando Ele ia voltar, isso é um dom? E o pastor respondeu: sim, é o dom da mentira. Porque seita é tudo aquilo que foge da Bíblia. Se a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, você é a estrela que surgiu aí que sabe. Por isso que os adventistas, irmãos, como a gente está numa aula, só a título de curiosidade, eles são considerados uma seita, porque além da palavra de Deus, eles creem nos escritos de Ellen White. É por isso que os mormons são considerados seitas, porque além da palavra de Deus, eles têm mais um livro. Se eu não me engano, os mormons é Joseph Smith, né? No caso dos mormons. É por isso que o pessoal, esse que anda de porta em porta aí, os testemunhas de Jeová, também são considerados seitas, porque além da Bíblia Sagrada, eles têm um livro de alguém que teve uma outra revelação. É sempre a Bíblia e mais algum puxadinho. E isso a gente tem que cuidar, irmãos, porque o tema anual diz que a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Se ela é inspirada, inerrante, infalível, é a palavra de Deus, o que a gente vai acrescentar? O que tem mais para acrescentar na Bíblia? Não tem nada, irmãos, a gente só tem que viver e praticá-la, ler e praticá-la. Então essas heresias, como é o caso da nova era, ela diz muito, isso surgiu lá por volta dos anos 70, 80, com o movimento hippie, que tratava do homem como mente, alma e espírito, como se o homem tivesse a capacidade de chegar à perfeição por si próprio, não precisava só da palavra de Deus. Ele precisava da palavra de Deus, mas ele precisava meditar, ele precisava de paz, de amor, e aonde surgiu o movimento hippie, como a gente conhece, ficou conhecido como o movimento da nova era. E eles usam diversos simbolismos, como elementos místicos, como tarôs, pirâmides, cartas, búzios e crença em bruxas, e parece um absurdo quando a gente fala crença em bruxa, parece conto da carochinha. Mas teve um amigo meu que me falou que contratou a fotógrafa e ele é crente, daí depois descobriu que a fotógrafa era bruxa. Ela se denominava bruxa. Uma vez eu fui evangelizar uma jovem também, ela disse que não podia ir para a igreja porque ela era uma Wicca, e depois eu fui descobrir que o Wicca é bruxa. Então tem várias crenças sendo espalhadas por aí que a gente nem imagina, irmãos. Nós, graças a Deus, estamos salvos, e às vezes é alvo também de coisas que não estão do nosso interesse, mas o inimigo vem cegado o entendimento do mundo de uma tal forma que tem gente que acredita que é bruxa. E tem crente que acredita em signo, em zodíaco. Tem ou
não tem? Você não conhece os crentes que mandam lá, você é de que signo? Você é com a lua que acende em tal lugar? Ascendente, descendente, é difícil. Olha, ser ímpio deve ser difícil, irmãos. Ser ímpio deve ser muita coisa para a pessoa assimilar. Então, a palavra de Deus deve ser a nossa única, o nosso manual de fé e conduta, irmãos, porque tudo que foge à palavra de Deus, se você quiser anexar qualquer coisa, é seita. Inclusive no judaísmo acontecia muito disso. A seita dos fariseus tinha judeus que acreditavam até em reencarnação, como os kardecistas acreditam hoje. Tinham judeus que acreditavam que morre e vive de novo, morre e vive de novo, morre e vive de novo, até alcançar a áurea. Tem cristão que vira espírita porque ele acha que também dá para reencarnar, porque eu não sei se os irmãos sabem, mas os espíritas, eles acreditam na palavra de Deus, na Bíblia. Só que é a Bíblia e mais um puxadinho, como eu disse, de Allan Kardec. Então cuidado, irmãos, com o que você ouve por aí, porque a própria Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Tem muito lobo, como já foi dito aqui pelo diácono Gabriel, muito lobo travestido de ovelha, a fim de enganar o povo de Deus. Às vezes é para ter algum benefício próprio, como dinheiro, riqueza, fama, enfim. Mas às vezes é só uma estratégia do diabo, irmãos, para que você perca a salvação. Porque o que você tem de mais importante não é a sua conta bancária. O que você tem de mais importante não é a sua presença no culto. O que você tem de mais importante é a tua salvação. E o diabo sabe disso. Às vezes você pensa: meu camarada é tão bonzinho, não me pede oferta, não me pede nada, ele só quer que eu só quer que eu vá lá, ele só quer que eu receba ele na minha casa. Esse tempo era no YouTube, e eu estava vendo um vídeo ali, daqui a pouco, para receber uma visita do sei lá quem, dos últimos dias, para ir na minha casa, dizendo que é 30 minutinhos só. Irmãos, o inimigo, ele é ardiloso, ele é sutil, e Jesus está voltando. Sabendo que a maior riqueza que você tem é a sua salvação, você acha que o inimigo, ele está contente com isso? Se apegue à palavra de Deus. Deus é o verdadeiro Deus, nenhum outro além dele. A palavra de Deus, quando Deus se apresenta para Moisés, ele fala: e quem eu vou dizer que me enviou? O eu sou me enviou. Porque você não precisa de mais nada. Porque se você precisar de um caminho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você precisar de luz, ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Se você precisar de pão, ele diz: eu sou o pão da vida. Se você precisar de água, ele diz: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Jesus é tudo em todos. Você não precisa nada além de Jesus. Jesus é o eu sou. Quem é o Senhor? O eu sou, o que esteve morto, mas está vivo. Síntese do tópico: maligno usa os seus ardis através do teísmo aberto da nova era, para que o homem não reconheça que o Deus da Bíblia é o verdadeiro. E por conta da nova era, irmãos, como eu disse, em que o homem é uma seita antropocêntrica, onde o homem é colocado como o centro, é porque por isso que tem esse monte de coach por aí, que diz que você vai ser um astro aí, vai ser o próximo astronauta. Se você tiver mentalidade positiva, você vai fazer o extraordinário. A gente só consegue fazer o extraordinário se a gente for cheio do poder de Deus, irmãos. Conclusão: o Deus da Bíblia é o Criador eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, infalível, absoluto e soberano. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. O Deus da Bíblia é o Criador eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, infalível, absoluto e soberano. É o Senhor do universo, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Esse é o Deus que nós cremos.
Próxima aula, terça-feira, às 19 horas, a lição de número 3. Apesar de nós, Deus se comunica com o homem. Nós não merecemos, por isso que é apesar de nós, porque se fosse por nós, irmãos, por nossos méritos, a gente estava mal. Ainda bem que a graça de Deus tem nos alcançado, o favor imerecido nos tem alcançado. Gostaria de estar passando a continuação do trabalho, nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira.